Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga, onde hoje vos aguarda mais o exercício de Física, desta vez retirado da prova vestibular do Instituto Militar de Engenharia, ano de 2022, 27ª questão. Altura, se calhar, para dar uma vista de olhos no vídeo sobre o espectrómetro de massa, disponível aqui no canal, vídeo esse que toca em alguns dos temas que vão ser hoje aqui abordados. Mas, voltando então a este exercício em concreto, temos 3 partículas carregadas, inicialmente em repouso, no plano da página, estão posicionadas sobre uma região do espaço submetida a uma densidade de fluxo magnético uniforme B, que aponta para dentro do plano da página, ou seja, aponta dos vossos olhos para o ecrã. No instante t igual a 0, a partícula localizada no ponto 1, aqui, é submetida a um impulso I e descreve a trajetória indicada pela linha tracejada da figura, isto até ocorrer um choque perfeitamente inelástico, ali com a partícula que está em 2. Pouco depois, outro choque, também este perfeitamente inelástico, irá ocorrer com a partícula que está localizada em 3. Dados, temos que a massa da partícula é m, a carga da partícula que está inicialmente na posição 1 é q, a que está inicialmente na posição 2 é 2q e a que está em 3 é 3q. O fluxo magnético B, temos aqui o módulo dele, e a intensidade também do impulso. Devemos desprezar o efeito gravitacional, o sinal de que está em conformidade com a geometria da figura. Todas as forças de repulsão entre as partículas são desprezáveis. A trajetória tracejada na figura é composta pela união de 3 arcos de 1/4 de circunferência. Este aqui e este aqui. A distância total percorrida pela partícula impulsionada, desde a posição 1 até ao ponto indicado, é dada por... E reparem que, para sairmos daqui, basta termos o raio deste quarto de circunferência, o raio deste quarto de circunferência e o raio deste quarto de circunferência. Mais fácil falar do que fazer. Vamos começar pela questão do impulso. Nós sabemos que o impulso não é mais do que uma força F que é aplicada por um determinado intervalo de tempo. Por outro lado, nós sabemos que força é igual a massa vezes a aceleração, por isso podemos substituir ali. Impulso é igual a massa vezes a aceleração, vezes o intervalo de tempo. Por outro lado, nós sabemos que a aceleração é dada por ΔV sobre ΔT. Mais uma vez, podemos substituir ali. Massa, ΔV sobre ΔT vezes o ΔT que corta. Voltando ao impulso, vamos reescrevê-lo da seguinte forma. Impulso igual à variação do momento linear a partir do momento em que o momento linear é massa vezes velocidade. Podemos ir agora ali ao que se passou inicialmente. Houve um determinado impulso que se traduziu numa variação do momento linear. Ou seja, m, velocidade final, menos m, velocidade inicial, sendo que se encontrava em repouso inicialmente. Então, I é igual a m, velocidade final. Aqui eu vou chamar V1, ou seja, a velocidade de saída aqui da partícula 1. Deixando agora ali o impulso em águas de bacalhau, vamos nos concentrar aqui na figura. Temos uma partícula carregada a atravessar um campo magnético, logo ela vai estar sujeita a uma força magnética. Força magnética é dada pela seguinte expressão: força magnética é igual
à carga e agora temos o produto externo da velocidade com o campo magnético. Força magnética é um vetor cuja a intensidade é dada por aqui. Carga, velocidade, campo magnético, seno de θ. θ é o ângulo formado entre os vetores velocidade e o vetor campo magnético. No que respeita à sua direção e sentido, temos de usar a regra da mão direita. Nós temos ali uma velocidade inicial que aponta neste sentido. Eu chamei-a de V1. Temos de colocar então o indicador com o sentido de V1. O dedo do meio terá de ter o sentido do campo magnético, neste caso a apontar para o vosso ecrã. Então a nossa força magnética irá ficar a apontar inicialmente de cima para baixo. Nestas condições, a partícula irá adquirir movimento circular uniforme. Se pensássemos aqui num ponto mais à frente, a velocidade seria sempre tangencial à trajetória e a força magnética sempre a apontar para o centro da trajetória, ou seja, ali aquele ponto. Voltando ao nosso problema, o que está a acontecer aqui é que a força normal é não mais do que a força magnética. Força normal é igual à massa vezes a aceleração normal, que é igual àquilo. No nosso caso, ela tem carga Q, aqui V, B, seno de 90 graus, que é 1. Reparem que a velocidade e o campo magnético fazem o ângulo de 90 graus. Aqui vamos ficar com massa. A aceleração normal é dada por V ao quadrado sobre o raio da trajetória. E aqui temos QVB. Já devia ter cortado estas velocidades, faço agora. Resolvendo isto em ordem R, vamos ficar com MV sobre QB é igual a R. Bem, a que conclusões é que então chegamos? Chegamos à conclusão que o impulso não é mais do que mV1 e chegamos à conclusão que o raio é igual a mV sobre QB. Vamos começar por R1, que há de ser a massa da partícula 1, que é m, vezes a sua velocidade. A carga da partícula 1 é simplesmente Q. E aqui campo magnético. Bem, mas Q é mV1, não é mais do que o nosso impulso. QB. Tendo o raio, tira-se depois facilmente o comprimento daquela curva. De seguida, a partícula 1 vai colidir com a partícula 2. Uma colisão perfeitamente inelástica. O que é uma colisão perfeitamente inelástica? É aquela em que a perda de energia cinética é máxima. E o que é que vai acontecer? As duas partículas seguem juntas. Não atuando forças externas, vamos ter conservação do momento linear. O momento linear é massa vezes velocidade. No que respeita à partícula 1, a massa dela é m e a velocidade v1, que há de ser igual. A partir do momento em que seguem juntas, então temos de considerar uma partícula que junta a massa da partícula 1 mais a massa da partícula 2, ou seja, 2m, e vou considerar aquela velocidade v2. Aqui corta, então v2 não será mais do que v1 sobre 2.
que é que podemos falar de R2? A sua massa é dada por 2m, a sua velocidade é dada por V2, que não é mais do que V1 sobre 2. A sua carga junta a carga de 1, que é Q, com a carga de 2, que era 2Q. Logo, aqui, 3Q vezes B. Cortando aquilo que pode ser cortado e simplificando, o que é que ficou em cima? Ficou mv1. Bem, mas quem é mv1 é o impulso. E aqui 3 QB. Vou escrever assim que fica mais simpático. I sobre QB. De seguida, vamos ter ali uma nova colisão. Temos uma partícula que junta a partícula 1 com a partícula 2, logo tem massa 2m. Tem uma velocidade que é v2, ou seja, v1 sobre 2. Depois segue junta com a partícula 3, logo esta terá massa 3m, são as partículas todas juntas, vezes uma velocidade que eu vou chamar de v3. O mesmo corte, aqui também. Então, v3 é 1/3 de v1. Agora vamos fazer algo parecido para descobrir R3, ou seja, o raio daquele último quarto de circunferência. Vamos já resolver a questão das cargas. Ela resulta da soma da carga da partícula que está em 1 com a partícula que está em 2 com a partícula que está em 3, que tem carga de 3Q. A soma destas cargas todas é 6Q. Vezes o campo magnético. A massa é a massa delas as três, ou seja, 3m, vezes a sua velocidade, que é v3, que não é mais do que v1 sobre 3. Corte semelhante ao que aconteceu há bocado. Vai sobreviver lá em cima mv1. Bem, mas quem é mv1 é simplesmente I. E cá abaixo temos 6 QB. Vou só reescrever assim 1/6 de I sobre QB. Vou só resumir o que temos aqui. Temos que R1 é igual a I sobre QB. R2 é 1/3 desse valor. E R3 é 1/6 desse valor. A distância total percorrida resulta da soma destes 3/4 de circunferência. A primeira tem raio 1, então ficará 1/4 vezes o perímetro dessa circunferência, que é dado por 2πr, neste caso em concreto 2πr1. E agora o mesmo para aquela que tem raio 2, mais 1/4 de uma circunferência de raio 3. Vou pôr o 2π e o 4 em evidência. Agora teríamos de somar R1 mais R2 mais R3. Aqui ficamos com π sobre 2
Nós temos ali aquele I sobre QB, que pode ser posto também já em evidência. E aqui vamos ficar apenas com 1 terço e 1 sexto. Entre parênteses ficamos com 3 meios, com aquele 2 que ali está ficamos com 3 quartos. E aqui vamos pôr, tal como eles puseram, I, o π e em baixo o Q e o B. E para quem se deu o trabalho de ir lá acima ver, resposta correta, resposta D. Esta era sem dúvida uma pergunta interessante. Misturava 3 temas diferentes: a relação entre o impulso e o momento linear. Envolvia também o movimento de uma partícula carregada no seio de um campo magnético e mostrava também colisões com conservação do momento linear, neste caso mais em concreto, colisões perfeitamente inelásticas em que as partículas seguem juntas. O próximo exercício de física também será desta mesma prova vestibular, embora tenha uma carga matemática mais pesada. Ficamos-nos então por aqui. Ativem as notificações para que não percam nenhum conteúdo. Deixem um like neste vídeo. Não se esqueçam de fazer a subscrição do canal. Da minha parte é tudo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.